Saudações vascaínos e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, muita gente me perguntando, vascaíno sincero, as informações, as notícias, passa alguma coisa aí pra gente, fala aí do que tá acontecendo no Vasco. Então, povo, a informação que eu tenho é basicamente a mesma que vocês têm, então eu achei que não tinha muito a valia lançar um ou outro vídeo só para ganhar visualização, porque é basicamente a mesma coisa. Eu vou falar o que já falei em outros vídeos. Como saiu já algumas informações, eu compilei tudo e vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, para não ter que ficar dividindo vídeo de quem sai, quem fica e o que é negociação. Vou falar de tudo nesse vídeo, tá ok? Bem, levando em conta que esse vídeo está acontecendo nessa data aqui, vou tentar não lançar no futuro dessa vez, então dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez algumas informações tenham mudado, tá ok? Vamos lá. Bem, vamos começar falando de quem saiu. Independente de tudo, alguns jogadores do Vasco não tiveram um ano muito bom, a diretoria acabou dispensando alguns, não renovando com outros, e vocês sabem como é que funciona. Já havia sido confirmado Lucas Rocha, Thales, que está fora dos planos, e Jordi, que foi jogar no fim do mundo. Enfim. E o outro nome que se junta a essa leva é o do Éder Luiz. O contrato do Éder Luiz encerra 31 de dezembro e já foi comunicado que não haverá renovação com o jogador. Era algo que já era esperado, o Éder Luiz teve pouquíssimo aproveitamento nesse último ano e já estava meio que desenhado que ele iria sair do Vasco. O Éder Luiz ele foi um jogador muito importante no Vasco, ele ajudou muito na conquista da Copa do Brasil de 2011. Contudo, o Éder Luiz não é mais aquele jogador de velocidade, aquele jogador de imponência que ajuda muito na criação da jogada. O Éder Luiz ele teve sérios problemas com lesões, acabou perdendo seu maior atributo, que era a velocidade, e com isso o jogador ficou um pouco ultrapassado. Bem, basicamente é isso, despedida do Éder Luiz, o Chico Bento tá indo embora. Bem, agora eu vou falar sobre a situação contratual dos jogadores emprestados. Independente de tudo, todas as negociações estão muito emperradas e parece que nenhum deles vai ficar, ou possivelmente só fique um deles, isso se ficar. Bem, vamos começar pelo Gilberto. O Gilberto ele não teve um ano bom pelo Vasco, ele começou como titular, mas oscilou muito durante a temporada, a torcida começou a pegar no pé e ele acabou perdendo a vaga para o Madison. O Gilberto ele tem boa técnica, ele sabe jogar bem com a bola nos pés, porém ele peca muito na marcação e às vezes tem excesso de preciosismo. Isso incomodou muito a torcida com o andar do campeonato e ele acabou indo para o banco e basicamente na reta final do campeonato teve pouquíssimas oportunidades. Bem, o Gilberto ele tem os direitos dele ligado ao Fiorentina. Porém, com o rendimento que o Gilberto teve no Vasco, muito difícil eles vão renovar o empréstimo, já que o jogador não foi aproveitado no final da temporada, então o que deve acontecer é que ou eles ficam com o Gilberto ou repassam ele para outro time. O Vasco certamente não vai comprar os direitos do Gilberto, está fora de cogitação, então a permanência do Gilberto no Vasco ela é muito difícil. A diretoria em um primeiro momento disse que queria a permanência dele, mas agora começa a falar já em um tom de despedida, que a situação é complicada e é basicamente por isso que eu falei. Com o rendimento que o Gilberto teve, ele não seria titular no ano seguinte, com isso não teria sentido a Fiorentina manter ele no Vasco, não seria uma vitrine agradável. Então o Gilberto deve estar sim de saída. Outro jogador que também parece estar de despedida é o zagueiro Paulão. O Paulão chegou no momento que a zaga estava horrível, ele teoricamente melhorou um pouco o nível da zaga, mas com a chegada do Anderson Martins, a dupla titular passou a ser Breno e Anderson Martins, jogando o Paulão para escanteio. Mesmo assim, o Paulão acabou sendo uma peça importante em alguns jogos, já que ele não deixava o nível cair tanto de um jogo para outro. E em tese, ele ainda era a terceira opção. Mas mesmo assim ele é um zagueiro que agrada muito a diretoria e a comissão técnica. Porém, o Paulão ele tem um salário muito alto. A especulação é que o Paulão ganha cerca de 300 mil por mês. O Vasco arcava com uma parte e o Internacional com outra parte. Então a ideia inicial do Vasco era continuar com esse mesmo molde, pagando uma parte e o Internacional a outra. Porém, parece que o Inter não tem interesse nesse tipo de negócio e o Paulão deve regressar ao Inter. Ainda não se sabe se ele será utilizado lá ou será vendido, usado como moeda de troca, ou será repassado a outro time. Mas referente a Paulão e Vasco, parece que a história está realmente encerrada. Assim como acontece com o Gilberto, o Vasco não pretende arcar com as despesas do Paulão. O Vasco não pensa em pagar e integrar o salário do Paulão, que a diretoria considera muito alto no momento para as pretensões do clube para um jogador que teoricamente seria reserva. Então, por todos esses motivos, o Paulão dificilmente fica no Vasco. Agora sobre Jean. Esse é um jogador que está numa situação muito emperrada referente à permanência ou não dele. O Vasco, quando acertou o empréstimo do Jean, ele tinha sim a prioridade da compra.
Porém, o Vasco não pretende também comprar o Jean. Na verdade, o Vasco não pretende comprar ninguém. A verdade é essa. Então a ideia é firmar outro empréstimo. De primeiro momento, o Corinthians não se animou, o técnico pediu o retorno do Jean, sendo que aí surgiram os primeiros problemas. O Jean, para ir para o Corinthians, para ficar como terceira opção de volante, não seria tão agradável. Então a ideia do Corinthians é repor ele na vitrine. Devido a isso, a manutenção do empréstimo foi até cogitada. Porém, o Corinthians também pretende usar o Jean como moeda de troca. Então, nesse caso, não existe nada definido sobre a situação do Jean. Se ele fica no Vasco, se ele sai do Vasco. Vai depender do que o Corinthians quer para ele. Se o Corinthians pensa em utilizar o Jean em sua equipe ou ceder ele para outro time, o Jean sai do Vasco. Se o Corinthians não conseguir arrumar um destino para o Jean continua no Vasco. Basicamente é isso. E o último jogador é o Wellington. Essa é outra negociação que está emperrada. Primeiro, o Wellington tem que definir a sua situação no São Paulo. A ideia inicial é que o jogador consiga uma liberação do São Paulo. Somado a isso, o jogador ele tem um alto salário. E não seria tão interessante para o São Paulo manter o Wellington lá, para ficar no banco pagando um salário muito alto para ele. Nesse caso, uma rescisão amigável poderia ser palatável, porém isso também gera problema para o Vasco, que teria que arcar com o alto salário do Wellington. Infelizmente, eu não consegui confirmar quanto o Wellington ganha. Eu consegui muitos boatos de valores diferentes, então eu prefiro nem dizer nada. Mas ao que parece, a diretoria do Vasco entende que o salário dele é alto. Por isso a manutenção do Wellington vai depender de muita coisa. Primeiro, se ele vai conseguir a rescisão amigável com o São Paulo. Segundo, se o Vasco vai conseguir junto ao empresário do jogador uma redução salarial. Se nenhum desses casos acontecer, talvez o Wellington não fique. Bem, agora falar sobre os jogadores que o Vasco está negociando. Vamos começar pelo Leandro de Sábato. Jogador argentino de 27 anos e o primeiro reforço do Vasco. Com a situação indefinida de Jean e Wellington, o Vasco já tratou de correr atrás de um volante, porque o Zé Ricardo estima muito seus volantes. Ele quer jogadores de qualidade ali para ajudar na saída de bola. Bem, o jogador basicamente jogou no Vélez a carreira dele inteira. Ele é tido como um jogador ok, mas não é nenhuma joia do Nilo, não é o melhor jogador do mundo. Ele sabe cumprir a função dele. Em tese, ele tem um estilo muito parecido com o do Jean. Ele é o jogador da primeira linha de marcação, aquele jogador que destrói a jogada, que trabalha nas roubadas de bola. Porém, parece que ele tem um nível técnico um pouco melhor, ele passa melhor a bola. Bem, sobre esse de Sábato, gente, a situação é parecida com a do Rios. Nós só vamos saber quando virmos o cara jogar. O outro jogador que interessa ao Vasco é o atacante Rildo, de 28 anos. Bem, o Rildo tem a mesma situação contratual do Leandro de Sábato. Ele encerra seu contrato com o Curitiba e pode assinar um vínculo com um novo clube. O Vasco fez uma proposta, ao que parece, também de 2 anos, porém a pedida salarial do Rildo atrapalhou as negociações. Eu não sei o que está acontecendo na cabeça desses jogadores. O Bergson, que fez um campeonato legal pela Série B, um jogador que era sumido, quando o Vasco se interessou no cara, ele pediu 180 mil. Agora me vem o Rildo e quer ganhar 200 mil. Independente de tudo, eu acho que é um salário muito alto. O jogador tem que jogar muito para ganhar 200 mil por mês. Não que o Rildo jogue mal, ele é um bom jogador. Eu acho que o jogador tem que adequar um pouco a situação salarial dele. Inclusive é isso que o Vasco está querendo. Até então, a negociação segue. O Botafogo também tem interesse nesse jogador. Fez uma primeira proposta que também foi recusada. E também está aguardando o empresário voltar ao Rio de Janeiro para tentar uma nova proposta. Mas, por enquanto, nada sai do papel. Basicamente, essa novela do Rildo deve durar mais algum tempo. Bem, agora vamos falar dos jogadores que estão na mira do Vasco, mas ainda não teve uma proposta fixada. O primeiro é o Nilton. O Nilton ele teve uma ótima passagem pelo Vasco entre 2009 e 2012, deixou o clube bem, manteve um bom nível, estava jogando no futebol japonês, porém seu contrato se encerra e ele agora está livre para assinar com outro clube. O tipo de negociação que o Vasco adora. Teve um primeiro contato com o empresário do jogador, mas não saiu nada sobre as bases salariais que o Nilton gostaria, se ele tem vontade de voltar para o Brasil e coisas assim. O empresário do jogador disse que ele gostaria de voltar a jogar no Vasco, inclusive que ele e a família dele gostam muito do Rio de Janeiro, mas que proposta fixada mesmo e alguma certeza em relação ao futuro do jogador, no Vasco, nada. O Nilton ele ainda tem algum mercado no Japão, alguns clubes da China também procuraram o jogador e ele ainda não deu a certeza do que ele fará do futuro. No momento, o empresário dele está verificando todas as informações, todas as negociações, para saber para onde o jogador irá em 2018. Por enquanto, sobre Nilton e Vasco, ainda nada está certo. Finalmente, a última informação. Diego Souza.
Sempre tem um vídeo perguntando sobre Diego Souza, e o Diego Souza, já fiz um vídeo falando nisso. Eu tô há um ano falando sobre Diego Souza, eu nunca falei tanto sobre uma pessoa na minha vida. Vamos lá, qual a situação de momento? O Vasco ele tá tentando trazer o jogador, mas tem a situação do Diego Souza com o Sport, que tem que ser resolvida. O jogador deixou seu futuro em aberto, porém houve um desgaste com o Sport, não sabe se ele vai continuar lá. Alguns clubes já fizeram sondagens, além do Vasco, São Paulo também está na briga, mas por enquanto nada definido. Diego Souza e seu empresário ainda não se manifestaram. O jogador veio ao Rio de Janeiro para ficar com a sua família, está de férias, e pretende só a partir da próxima semana pensar em seu futuro. Ah, Vascaíno Sincero, então não tem possibilidade do Diego Souza vir para o Vasco? Não é bem assim não. Tanto o Diego Souza quanto a diretoria despistam muito a situação de Diego Souza no Vasco. A diretoria diz que quer mais que isso, mais que aquilo, mas não dá certeza de proposta. O Diego Souza lava as mãos e fala que a situação está na mão do empresário dele. Tem muitas coisas que envolvem uma negociação. Tem que ter a situação do Sport, tem o salário do Diego Souza, tem bastante coisa para resolver em relação à negociação, mas existe a possibilidade de a diretoria estar tentando trazer o Diego Souza. Então, por enquanto, vamos ter que aguardar. Mas me diz você, o que você acha das negociações em curso? Você concordou com a saída do Éder Luiz? Qual jogador emprestado você quer que prossiga no ano que vem? E sobre as contratações, quem você acha que vem? Quem você acha que não? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Independente de tudo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não está no canal, se inscreve. Curte o vídeo para me dar aquela moral e é isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até mais.